saudade. Tava até com saudade da aula. Agora foi? Melhorou. Muita gente nova, né, cara? 2 meses muda muita coisa. Tô vendo. Para vocês que não me conhecem, então vou me apresentar. Eu sou o Yuri, tá? Tenho dado aula junto com o Dudu, com a Camilinha, com o João, com a Raquel, com a Silvinha e com a Carol. Acho que eu falei todo mundo. E com o João. Não, o João não falei não? Mas tá aí, João também, 2 vezes. E a gente está aqui já há um tempinho para trazer um conhecimento para vocês sobre a Bíblia. Então, eu gostaria, sinceramente, se vocês não entenderem, que vocês me perguntassem. Eu acho importante isso, porque é importante que vocês saiam daqui com conhecimento legal da coisa, né? Às vezes eu vou falar coisas aqui, posso estar falando coisas que vocês não entendem, ou que vocês ainda não conseguiram alcançar, e é interessante a gente ter essa troca para a gente conseguir sair com um entendimento melhor, né? Eu sei o que é isso. Então vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, entrando no momento da Tua palavra, Senhor, do Teu ensino, e acima de tudo, Senhor, somos totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Ele, Senhor, possa, assim como já está nesse lugar, Senhor, fazer com que os nossos corações estejam abertos à Tua palavra, mudar, Senhor, aquilo que nós pensamos em conformidade com aquilo que está escrito, Deus. Que possamos deixar o nosso homem carnal de lado, possamos viver cada dia mais no Teu Espírito, Senhor, crescendo, Senhor, em Te conhecer, Senhor, e prosseguir no Teu conhecimento. É o que eu te peço, que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre servindo como Jesus. Alguém sabe o que é servir? Não sabe. Alguém não sabe? Não sei o que é servir. Beleza. Então todo mundo sabe o que é servir, certo? A Bíblia ela vai dar um significado para a gente diferente sobre servir. Quando você vai ler lá na Bíblia e a Bíblia está escrito assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, ou servo de Cristo. Vocês já leram isso na Bíblia? Às vezes ele coloca lá: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, aos irmãos que se encontram em tal lugar, paz, graça e paz da parte de Deus, né? A introdução basicamente de quase todos os livros que Paulo escreve. E esse servir que Paulo escreve lá, ele bota esse servir como se fosse um escravo, né? Então a nossa linguagem coloca como servir, mas na hora que ele escreveu lá na língua dele, ele colocou aquilo como um escravo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Estão conseguindo me acompanhar até aí? E é importante fazer essa diferença para a gente hoje em dia, porque a gente tem um significado diferente do que é servir. Por exemplo, quando você faz 18 anos, você se alista, certo? Para servir. E aí você não tem esse significado de servir como escravidão, mas simplesmente como um alistamento militar que você está indo para servir o seu país, certo? Da mesma forma como você é chefe de uma empresa, contrata empregados para trabalharem por você, né, para você na tua empresa, e ali eles estão servindo. Quando você vai numa festa de casamento, você tem garçons que te servem, certo? Então, não necessariamente a nossa linguagem de hoje entende servir como escravidão. Mas quando Paulo ele escreve isso na Bíblia, ele necessariamente coloca como escravidão. Eu, Paulo, escravo de Cristo. E esse significado de escravidão, quando ele está falando sobre isso na Bíblia, ele bota uma pessoa que não tem direito nenhum sobre si mesma. Ou seja, todas essas liberdades que nós temos hoje, né, na democracia, no nosso ir e vir que hoje temos aqui no Brasil, graças a Deus por isso, o escravo ele não tem. Ele tem toda a vontade dele, toda a liberdade dele depositada no dono dele, vamos colocar assim. Acompanharam até aí? Então, por exemplo, na época que o Brasil, ele, antes da Lei Áurea lá, na época da escravidão, quando você via naquela época que
pessoal vinha da África, né, pelo tráfico negreiro, tudo que você aprende lá na escola. Chegava aqui no Brasil, ele era vendido como escravo. E ele não tinha muito desejo, ele não, na verdade não tinha nenhum, certo? E ele agia completamente de acordo com a vontade de quem comprou ele. Esse é o sentido que Paulo escreve: eu, Paulo, escravo, servo de Cristo. Alguém sem nenhum tipo de vontade, mas diferente do escravo que ele foi raptado lá, né? Foi feito escravo, perdeu a batalha lá na África, foi vendido, chegou aqui, foi comprado e não tem vontade nenhuma, mas que foi totalmente contrário àquilo que ele queria, né? Ele não se submeteu àquilo. Ele simplesmente foi tomado e foi posto lá como escravo. Paulo se submete ao senhorio de Cristo. Então ele decide por si só abaixar as vontades dele, diminuir a liberdade que ele tem como ser humano, que a Constituição permite, e ele decide, a partir do momento em que ele se converte, se tornar escravo e seguir aquilo que Cristo quer que ele siga. Todo mundo acompanhou até aí? Eu acho que deu para entender bem isso. Tudo aquilo que a gente faz como cristão, necessariamente é motivado por alguma atitude que Cristo teve em prol da gente. E se a gente faz alguma coisa que não é motivada por uma atitude de Cristo, não necessariamente aquilo é um pecado. Mas talvez aquilo não venha te edificar em nada. Por exemplo, quando a gente está, sei lá, jogando um videogame sozinho, aquilo ali está te dando um certo prazer, certo? Tá lá ganhando de 5, 6 a 0 jogando teu FIFA, ou você está passando por uma fase que você nunca passou e você ganha um certo prazer com aquilo. Mas aquilo ali espiritualmente está te edificando de alguma forma? Não. É pecado? Não. Você está jogando teu videogame, certo? Você está no momento de prazer, no momento de recreação, no momento de liberdade ali, desfrutando de algo que é uma coisa boa, certo? Para você se sentir melhor. Mas aquilo aí não necessariamente está te edificando espiritualmente. Mas dentro daquilo que nos edifica, ou seja, tudo aquilo que a gente faz num sentido espiritual, a gente é motivado, nós somos motivados por alguma atitude de Jesus pela gente. Então, como assim, Yuri? Do que você está falando? Até na questão da gente se tornar servos de Deus. Abre a Bíblia de vocês aí em Filipenses, capítulo 2, se vocês estiverem com ela aí, pode ser celular. Eu estou com a Bíblia um pouco diferente hoje. Vou usar o meu Kindle. Filipenses 2, versículo 5. Está me sabotando, isso aqui está me sabotando. Ah, tá. 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Achou? Então eu vou ler aqui. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A minha versão é a NVT. Se vocês tiverem NVT aí, vocês vão conseguir me acompanhar melhor. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo com que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fechar aqui. O que eu acho interessante aqui é, logo nos primeiros versículos, ele fala o seguinte: tenham quem? Tenham vocês, certo? São as pessoas que ele está escrevendo a carta. Então ele fala para as pessoas assim, tenham em vocês a mesma atitude que Cristo teve. Ou seja, a gente entra naquilo
que eu acabei de falar agora. Todas as nossas atitudes espirituais são motivadas por algo que Cristo fez. Então ele fala assim, ó, tenham em vocês a mesma atitude que Cristo Jesus teve. E aí quando a gente entra em atitude, essa palavra ela tem um sentido duplo. Ela não é simplesmente ação, né? Eu vou lá e ajo. Porque quando você vai fazer alguma coisa, não necessariamente você quer fazer alguma coisa. Vê se vocês conseguem me entender. Às vezes você está lá assistindo televisão e a mãe de vocês manda vocês lavarem a louça. Vocês querem lavar a louça? Não, eu também não quero. Na idade de vocês eu também não queria. Mas... E se eu não lavar hoje, fica sujo. Mas... você vai lá e faz. Então não necessariamente a sua ação ela corresponde com a sua vontade. Você não quer, mas você faz. Não é esse o significado da palavra a mesma atitude, que é uma ação. Na verdade, tem uma mesma atitude significa que você está envolvido nisso, não só em ação, mas também em vontade, em desejo, em mente, em coração. Então é todo o ser humano, tanto na forma física, tanto nos sentimentos, quanto na vontade dele, em ter a mesma atitude que Cristo teve. Conseguiram entender? Então, se a mãe de vocês falarem assim, meu filho, vai lá e lava a louça, vocês, caraca, eu quero lavar a louça hoje, então eu vou lá lavar a louça. Conseguiram entender? É isso que Paulo está escrevendo aqui em Filipenses. E ele fala assim, ó, qual é a atitude que Cristo teve? Ele fala pra gente, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. O que isso significa? Que Cristo ele era Deus, certo? A gente como cristão, a gente crê nisso. João vai falar que antes do mundo existir, ele era, né? E ele mesmo vai dizer, quando está conversando com o povo, antes de tudo, eu sou. E ele até quase foi apedrejado por causa disso. Então ele é Deus. Mas a Bíblia vai falar que mais que ele seja Deus, quando ele assumiu a forma de homem, ele se esvaziou. O que isso significa? Se esvaziar. É como se eu e você, que temos, vamos comparar a nossa vida com as formigas. É como se eu e você, que somos mais fortes que as formigas, temos o poder de soprar e a formiga voar. Alguém já soprou uma formiga aí? Eu já. Quando você sopra, ela voa, não voa? Quando você dá um peteleco na formiga, ela some, não some? Talvez até morre, dependendo da força que você está dando peteleco. Então, imagina como se a gente, em comparação à formiga, com todo o poder, com toda a autoridade, a gente deixasse de ser ser humano e voltasse a viver e fosse viver como uma formiga. E agisse como formiga. Eu não deixei de ser ser humano, deixei? Mas estou vivendo como formigas, certo? Da mesma forma foi Jesus Cristo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou para viver como ser humano. O homem em si, ele não tem capaz de se esvaziar. Ele não tem essa capacidade de se esvaziar, porque ele já é vazio. Deus tem essa capacidade, porque ele é tudo. Dentro daquilo que a gente acredita de quem Deus é. Então ele, que é tudo, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, se esvaziou e assumiu a forma humana. E a Bíblia vai falar que ele assumiu a posição de escravo. Ele precisava disso? Pergunto para vocês. Ele, Deus, com Pai, Filho, Espírito Santo, vivendo em completa harmonia, ele não precisava se esvaziar e assumir a forma humana. Mas desde antes da criação do homem, ele já tinha decidido fazer isso. E ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo. Em algumas versões vocês vão ler servos. E o mesmo escravo que Paulo fala lá, que é escravo, que se submete à vontade de alguém, é o mesmo escravo que Paulo fala aqui sobre Jesus, que mesmo sendo Deus, se diminuiu e se submeteu à vontade de alguém. E essa vontade, a gente vai saber quando Jesus vai falar assim, ó, a minha vontade é a vontade do Pai. O que eu quero fazer, eu submeto à vontade do meu Pai.
Então ele, sendo Deus, assumiu a forma de homem, se tornou escravo ou servo do Pai. Acompanharam até aí? Todo mundo foi? E motivado por essa atitude de Cristo, Paulo ele fala aqui em Filipenses que nós devemos também agir em concordância com isso. Se você for ler um pouco antes, ele fala assim, não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Ou seja, Paulo está falando exatamente o que? Cara, se esvazie de si, do Yuri, do Pedro, qual é o teu nome? Não entendi. Davi, certo? Se esvazie de si e procure o interesse do seu próximo, que é basicamente o que ele está falando aqui. Sejam humildes, não sejam orgulhosos, considerem os outros mais importantes que vocês, ou seja, olhe para quem está do teu lado e enxergue a importância que ele tem, certo? Não se considere mais importante do que... Então ele vai dando alguns procedimentos práticos para a gente. E aí quando ele fala isso, ele entra, tenham em vós a mesma atitude que Cristo teve, que mesmo sendo Deus, decidiu ser homem e se submeter à vontade do próprio Pai. E a gente vai entrar um pouco nisso hoje. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é, o que é ser servo? Alguém sabe? Acho que eu já fiz essa pergunta, né? Mas ser servo é você se submeter, como eu já falei aqui que é ser escravo, é você se submeter voluntariamente, o servo bíblico, você se submeter voluntariamente ao senhorio de alguém. E no nosso caso, como cristãos que somos, nós nos submetemos voluntariamente ao senhorio de Cristo. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Nós voluntariamente nos submetemos ao senhorio de Cristo. Só que qual é o problema quando você se submete ao senhorio de alguém? Você começa a pensar assim, cara, eu vou perder minha liberdade se eu me colocar sobre o senhorio de alguma pessoa. Eu vou perder as minhas vontades se eu me colocar sobre o senhorio de alguma pessoa. Eu vou deixar de ser eu, porque eu tenho vontades assim, e a pessoa que eu estou me submetendo tem vontades daquela outra forma. Se você, por exemplo, parar para ver hoje, vocês entre si, né? Para mim é um pouco mais fácil, porque onde eu trabalho, eu tenho que me submeter à autoridade quase que sempre. E fui educado assim desde os meus 15 anos de idade. Então consigo enxergar essa questão de autoridade de uma forma um pouco mais fácil. Mas imagine vocês, que têm praticamente a mesma idade, se eu elegesse um líder entre vocês aqui agora, e falasse assim, ele vai guiar vocês para onde vocês querem ir, vocês se submeteriam à liderança dele de uma forma fácil? Se você concorda, eu sei quem é, sei o nome, jogo futebol com ele, mas ele foi escolhido como líder para guiar. Será que eu vou me submeter a ele de uma forma fácil? Eu acredito que a gente não se submeteria de uma forma tão fácil assim. Certo? Por quê? Porque somos pares, vocês se enxergam como iguais. Isso é natural do ser humano. Você se submeter a ele significa perder liberdades, porque ele agora é que vai apontar o caminho e a direção que vocês vão seguir. Quando você se submete a Cristo, e você se torna servo de Cristo, seguidor de Jesus Cristo, você está falando para ele assim, olha só, estou pegando a minha vontade e submetendo a sua. Acompanharam até aí? Eu tenho as minhas vontades e submeto as minhas vontades à sua vontade. Só que qual o problema da gente ser humano? E esse é o maior problema que a gente tem. Que nós seres humanos não somos simplesmente espírito. Eu acho que vocês já ouviram isso. O ser humano é o quê? É um espírito, certo? Que possui alma e habita num corpo. Não sei se vocês já escutaram isso. Alguém nunca escutou isso? Nunca escutou? Você é um espírito, você possui uma alma e habita num corpo. O que isso significa? Você, como espírito,
Você foi feito em imagem e semelhança de Deus, ele soprou vida em você. Essa vida é o Espírito dele, certo? Lá em Gênesis, quando ele fala assim, ó, vamos fazer o homem, aí ele molda o homem. E aí a Bíblia vai falar que Deus sopra nas narinas do homem vida, certo? Vida, zoe. Deus está soprando, fazendo o espírito do homem reviver. Então você é espírito. A alma é o centro das tuas emoções. Então o que você sente, as suas vontades, a forma como você sente as coisas, acho que já falei isso, mas então esse é a alma. E o corpo é isso aqui que você está vendo. É a carne, é o sangue, é o osso, é o corpo. Então você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. E quando Deus criou o ser humano nessas 3 dimensões, espírito, alma e corpo, ele criou da seguinte forma: em total concordância. Ou seja, eles não brigam entre si. A alma não briga com o espírito, que não briga com o corpo. Eles não brigam. Eles conseguem viver de uma forma pacífica, boa entre si. Só que quando o pecado ele entra no mundo, que Adão ele decide viver as suas próprias vontades junto com a sua esposa, que era Eva, o corpo ele se torna corruptível, ele se torna uma coisa que procura o pecado. E o teu espírito, ele tenderia a buscar a Deus, vamos colocar assim. Então a forma como Deus ele conversa com o homem pelo espírito, o corpo a todo momento tenta te tirar dessa comunhão com Deus. E aí quando a gente traduz isso para as nossas vontades, o que isso significa? Que você hoje tem vontades não só que agradam a Deus, mas que vocês têm vontades que não agradam a Deus. Eu também tenho essas vontades. Os pais de vocês têm essas vontades. Os pastores que pregam têm essas vontades. Porque a Bíblia vai dizer também em Gálatas o seguinte, eu até anotei isso aqui. Tá. A Bíblia vai dizer em Gálatas o seguinte, cara, o espírito milita contra a carne de tal forma que a carne quer uma coisa e o espírito quer outra totalmente diferente. Então, quando você se submete ao senhorio de Cristo, as tuas vontades que estão de acordo com Cristo, elas vão continuar intactas. Mas as tuas vontades que não estão de acordo com Cristo, elas vão ser cortadas. E aí é onde dói. Nós como ser humano que somos, temos as nossas vontades que não estão de acordo com a palavra e não estão de acordo com aquilo que Cristo tem para a gente, podada, cortada, lançada fora. Quando o Espírito Santo ele entra dentro de você, ele faz questão de a cada dia que convive com você, tirar todas as vontades que não agradam a ele. Para justamente te dar força espiritual, justamente te dar um caminho espiritual para que você tenha pureza, comunhão e intimidade com Deus mais profunda. Vocês estão conseguindo entender? E quando ele faz isso, e você coloca as suas vontades diante de Deus, para cumprir a vontade de Deus na sua vida e também aquilo que você tem para fazer diante do mundo, eu não gostaria que vocês enxergassem isso como uma coisa ruim. Apesar de ser ruim para a nossa carne, mas não é ruim para o nosso espírito. Quando você vira escravo, servo de Cristo, isso não é ruim para você. Eu estava escutando uma pregação do John Piper esses dias e ele fala assim, quanto mais você tem prazer em Deus, mais Ele é glorificado no seu prazer nele. O que isso significa? Quanto mais você busca prazer em Deus, mais você glorifica nesse prazer que você busca nele. Você tem que entender, assim como um dia eu entendi isso para mim, foi transformador, que você foi criado com a necessidade de ter contato com algo extraordinário. O que isso significa? Significa em termos práticos o seguinte, quando você está lá no TikTok ou no Instagram, e você está lá naquele procurar, né, do Instagram, e ali aparece um monte de vídeo, certo? Foto, vídeo, aparece tudo ali. Eu, pelo menos, às vezes me perco naquilo ali, que eu clico no vídeo do Neymar, aí geralmente ele está fazendo um drible,
Aí eu, caraca, esse drible aqui, massa, passo. Aí é outro drible, eu passo. Aí já é um chute que o cara manda a bola no ângulo, eu passo. E eu fico ali, às vezes 1 hora só assistindo futebol, e às vezes o mesmo vídeo tá passando, mas como é algo extraordinário, cara, você não se cansa de ver aquilo. Vocês concordam comigo? Acontece comigo, eu acredito que acontece com vocês isso também. Então você foi construído por Deus para ter contato com o extraordinário. E o John Piper e outros livros também, outro livro também que eu li com relação a isso, cara, ele aponta justamente isso, essa necessidade que o homem tem de conviver com o extraordinário. E o extraordinário, a gente pode colocar tanto as coisas que o homem faz, que realmente são extraordinárias. Vocês já viram um truque de mágica que você fica assim, caraca, como é que o cara fez isso? Aonde, como ele chegou a esse ponto? Ou como você pode colocar Deus para satisfazer essa falta do extraordinário na sua vida. E a Bíblia vai falar, cara, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. A diferença é que dói, porque ele corta na nossa carne, e a nossa carne grita. Então, ser servo de Deus não é algo pesado. Se submeter à vontade dele não é algo ruim. Na verdade, é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. É aonde entra aquela alegria. Sabe que tu fala assim, cara, você é cristão, você tem uma alegria que o mundo não tem. É aí que entra essa alegria. Quando você entende que a vontade de Deus, ela é a melhor vontade. Sabe quando o mundo fala, quando o pastor fala assim, ó, cara, você tem a paz que excede todo entendimento? Porque você sabe que confiando em Deus e na sua vontade, as melhores coisas vão acontecer. Não necessariamente as melhores coisas são aquilo que a gente quer. Porque Deus tem preparado as melhores coisas para a gente. A melhor coisa que Ele fez pela gente foi ter enviado o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então, quando a gente renova os nossos pensamentos nessas verdades que a Bíblia ela conta para a gente, fica muito mais fácil você servir. Qual é o contexto aqui de Filipenses? É exatamente esse. Paulo está preso. Paulo sabe que pode morrer a qualquer momento. É como se você tivesse... Você já viu aquele filme Quarteto Fantástico? O primeiro, que eles recebem os poderes. Aí tem um momento que tem uma parte que eles estão na ponte, certo? O caminhão de bombeiro, acho que é o caminhão de bombeiro, ele gira, bate na mureta e fica com metade do corpo para dentro, metade do corpo para fora. Vocês lembram dessa cena? Imagina você dentro do caminhão bombeiro. Qualquer movimento que você dá, o caminhão ele cai. Tá se imaginando lá dentro? Qualquer movimento brusco, se você piscar, o caminhão faz assim, ó. Imagina Paulo nessa situação agora. Qualquer coisa que ele fale, ou talvez qualquer forma que ele venha a agir, ele é degolado, ele morre. Qualquer coisa que acontece. No caso, ele morreu degolado, mas vamos imaginar que ele esteja nessa situação. E ele fala assim, cara, eu estou na pior das situações, mas para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí tu fala assim, cara, esse cara é maluco, cara. Ele não está batendo bem na cabeça dele. Como assim, cara? Tu está a ponto de morrer e o viver para você é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele entendeu exatamente isso que a gente conversou agora. A salvação que ele tem em Cristo. A verdade que foi pregada para ele em Cristo. Então ele pega tudo isso que ele tem e vive de acordo com isso. Ele deposita a vontade dele de acordo com a vontade do Pai, porque ele sabe que tem algo maior esperando por ele. Conseguiram entender? Por mais que esteja um caos, ele sabe que tem algo maior esperando por ele, então ele vive de acordo com essa verdade. Então, não vamos entender ser servo ou ser escravo de Cristo como uma coisa ruim. Às vezes vai ser difícil, pode ser que seja difícil, às vezes você tem que se desfazer de uma certa amizade, porque você pregou Jesus para ela e ela não quis te escutar e agora ela não quer mais falar contigo. É ruim, você que tem muito amigo, talvez perder essa amizade, é ruim. Talvez você
se posicionar como um cristão, e aí os teus amigos ou as pessoas que convivem com você falam assim, cara, você é muito chato. Pô, você não pode fazer nada. Cara, mas não se perca por esse pensamento, porque quem tem vida é você. E você tem que transmitir essa vida que você tem para as pessoas que estão ao teu redor. Não deixe que o mundo ele haja na mente de vocês dessa forma. Não deixe que o mundo sabote a mente de vocês dessa forma. A Bíblia vai dizer, agora para confirmar que nós somos servos e que isso não é uma coisa ruim, a Bíblia vai dizer que você é filho, a Bíblia vai dizer que você é amigo, certo? Só que quando a Bíblia fala que você é filho e ela fala que você é amigo, ela estabelece alguns parâmetros de quando você se torna filho e ela estabelece alguns parâmetros quando você se torna amigo. Se você quiser abrir a Bíblia aí, em João capítulo 15, versículo 14 e 15, diz o seguinte: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Ou seja, o Senhor não deixa o escravo saber o que está acontecendo. Agora vocês são meus amigos, porque eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Ele fala assim, ó, eu te chamo de amigo, porque eu contei para vocês tudo aquilo que o Pai me contou. Então eu não enxergo mais vocês como escravos. Mas ele disse assim, ó, vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Então você se submeter ao senhorio de Cristo como servo não é só receber as bênçãos que ele tem para você, mas é também fazer o que ele manda. Você é amigo de Cristo fazendo o que ele manda. A partir do momento que você não faz, você não é amigo. Isso aqui é uma cláusula, tem uma condicional aqui, se você fizer o que eu mando. Você é filho se aceitar as minhas palavras. Vai dizer também em João capítulo 1, versículos 11 e 12. Diz o seguinte, veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Aí no 12 vai dizer, mas a todos os que creram e o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Ou seja, também existe uma condicional aqui. Todos os que têm direito de se tornar filhos são os que creram e aceitaram. Então, necessariamente, não é algo que você simplesmente aceita, mas que tem que ter uma transformação e uma mudança. Necessariamente, você tem que se submeter ao senhorio de Cristo. Necessariamente, você tem que deixar as suas vontades de acordo com as vontades dele. E a gente já falou que essas vontades são boas. Deus tem coisas boas, perfeitas e agradáveis para aqueles que amam a Ele, para aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Beleza? A segunda pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quem é o alvo da minha ação? Se agora eu sou servo, aceitei Jesus como Senhor da minha vida, quem é o alvo da minha ação? Né? Deus ele me capacita com dons, eu nasço, né? Ele me constrói e me cria com talentos. Beleza? Acompanharam? Essas são as ferramentas que eu uso. E agora, quem é o alvo dessas minhas ferramentas, ou seja, das ferramentas que Deus depositou na minha vida, dos dons que eu tenho, através do Espírito Santo, dos talentos que eu tenho, quem é o alvo dessa ação? É a Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, o alvo dessa ação é a Igreja de Cristo. Se vocês forem ler lá em 1 Coríntios 12, 7, 25 e Efésios 4, 12, não vou abrir para vocês, mas estou falando caso depois vocês queiram meditar, né? Meditar sem ler, para ver se realmente o que eu estou falando está escrito. Ela vai falar exatamente que Deus ele te capacitou com dons para o aperfeiçoamento dos santos.
tanto os dons espirituais, que vieram do próprio Espírito Santo, tanto os dons que vieram de Cristo. A gente já teve um mês de aulas sobre isso, dons espirituais, aqui na galera. Se você for lá no YouTube, você vai ver. A gente já falou sobre isso. Então, todos esses dons, eles servem para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Ainda vai falar assim, para que você não vá para um lado, para o outro, por qualquer doutrina que é pregada, ou seja, qualquer coisa que falem para você. Então, Deus, ele te capacita, em primeiro lugar, para você capacitar a igreja, para você ministrar sobre a pessoa que está do teu lado. Às vezes, Deus, ele coloca algo no teu coração da seguinte forma: essa pessoa que está do teu lado, ela está angustiada. Aí você fala assim, ele está angustiado? Aí tu olha para a pessoa está bem. Aí você fala para a pessoa assim, pô, tudo bem? Pô, tudo. Cara, eu estou um pouco incomodado. Você está angustiado, um pouquinho angustiado? Tem algo te incomodando? Algo que Deus colocou no teu coração e na tua mente, e você ministrou, e ali a pessoa tocada fala com você, e você ministra sobre a vida dela. Você ora por ela, você dá uma palavra de acordo com a Bíblia. Isso é uma palavra de conhecimento. Ou às vezes Deus, ele simplesmente faz você ter um sonho com alguém. Ou às vezes Deus fala para você, vai lá, impõe a sua mão e ora pela cura daquela pessoa. Então, são dons que estão aí para a própria igreja, para você abençoar a pessoa que está do teu lado. Não é para você se exaltar nisso, mas porque Deus, ele te deu, você abençoa a pessoa que está do teu lado. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, eu poderia simplesmente não estar dando aula, pegar todo o conhecimento que eu tenho da Bíblia e todo o livro que eu leio e tudo aquilo que eu busco e guardar só para mim, e eu não vou estar abençoando ninguém com isso. Não tem finalidade naquilo que eu estou fazendo. Mas quando Deus deposita dons e talentos em vocês e em mim, ele necessariamente quer que você utilize esses dons e talentos com o próximo, com a pessoa que está do teu lado, com a tua família, seja com quem for, ou até mesmo para pregar Cristo a outras pessoas que estão lá fora, que seria o segundo alvo daquilo que Deus te deu. Amém? A terceira pergunta, que na verdade eu já respondi, é como eu sirvo com todas as ferramentas que Deus te deu. Essas ferramentas passam pelos dons, essas ferramentas passam pelos talentos, né? E tudo aquilo que Deus, ele te dá, toda a capacidade que você tem. Se você tem uma facilidade em tocar maior do que os outros, se você tem uma interpretação de sonhos, se você sonha, se você é capacitado por alguma coisa espiritualmente falando ou fisicamente, materialmente falando, então use isso para abençoar a vida do teu próximo. Essas são as ferramentas que Deus te dá. E aí, por último, para a gente terminar, eu vou propriamente para a pergunta que é como servir como Jesus. E eu vou ser sincero com vocês que eu fiquei bastante tempo tentando achar uma coisa que pudesse resumir tudo aquilo que Jesus, ele representa para a gente, como alguém que serve. Se você for ler todos os 4 evangelhos, você vai ver um Jesus que serve a todo momento, o ser humano. Todo momento ele está servindo, todo momento ele está ministrando, todo momento ele está fazendo alguma coisa, está curando, está pregando, está curando e pregando o tempo todo. Jesus o tempo todo está servindo, se mostrando como o Senhor, se mostrando como o Rei, mas a todo momento ele está servindo. E aí eu fiquei pensando, como eu posso resumir as atitudes que Jesus tinha em prol do ser humano em poucas palavras? E eu não cheguei em lugar nenhum. Mas no final do dia, antes de vir para cá, Deus, ele falou algo no meu coração. Porque quando a gente fala em ferramentas, a gente pensa em 1 Coríntios 12. O que está escrito em 1 Coríntios 12? Os dons do Espírito, certo? 1 Coríntios 12 são os dons do Espírito.
mas aí a gente para aí, e a gente não avança. Mas se a gente avançar para o próximo capítulo, a gente vai em 1 Coríntios 13. E 1 Coríntios 13, o primeiro versículo que Paulo ele fala em 1 Coríntios 13, quando ele está escrevendo, é o quê? Mas agora vou lhes ensinar um outro caminho muito maior do que eu falei até agora. Não, isso é no 12, no final. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí ele começa a falar sobre o amor. Para a gente servir como Jesus, a gente tem que enxergar o amor que Jesus teve pela gente. Para você se parecer mais e ter uma atitude mais próxima daquilo que Jesus teve, você precisa enxergar o que ele fez por você na cruz. Não é simplesmente vou ser mais compassivo, vou ter mais empatia, ou vou ter mais misericórdia. Isso tudo sim, é muito legal que você seja assim. Mas isso é consequência do amor que Cristo teve por você. Isso não é o começo, isso na verdade é como se fosse um desdobramento. Conseguem entender? Isso não necessariamente é algo que nasce do nada, mas é algo que nasce de um amor que foi depositado sobre vocês, sobre mim, e aí você começa a ter atitudes misericordiosas, você começa a ter atitudes compassivas, você começa a ter atitudes amorosas. E para a gente ser mais, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, nós precisamos entender mais o que foi o amor dele naquela cruz. Quando você entende o que foi o amor de Deus na cruz por você, você estava indo para o inferno, você estava perdido, e Cristo morreu no teu lugar e te salvou e te botou lá no céu diante da presença de Deus. Cara, isso faz exatamente fazer assim, ó. Se Cristo fez isso por mim, então vocês vão ver que os livros de Paulo, o livro de João, o livro de Tiago, o livro de Pedro, eles são basicamente isso. Porque Cristo fez isso, então façam isso. Porque Cristo fez aquilo, então façam aquilo. Sempre com um motivo espiritual, com o exemplo de Cristo, e aí com um caminho prático para a vida do ser humano. E é assim que eu resumiria como servir como Jesus. Pega a Bíblia de vocês. Não. Peguem a Bíblia de vocês. Medita na Bíblia de vocês. Reserva um momento de oração para você falar com o Espírito Santo, para você elevar suas orações a Deus. Pede para Ele, Deus, que o Senhor possa me mostrar na sua palavra como me parecer mais contigo. Que eu possa entender aqui no que está escrito como agir da forma como o Senhor quer que eu haja. E eu tenho certeza, cara, que vocês vão ser transformados por isso. Vocês são servos, sim, mas não esqueçam, cara, que vocês também são amigos e vocês são filhos. Assim como eu também sou. Não vou me tirar dessa, não. Que eu quero essa bênção para mim também. Amém?